Voltei, galera, tô aqui de novo com o Zé e hoje a gente vai falar um pouco sobre riscos físicos. Botei até o meu protetor auricular aqui no meu pescoço, certo? Correto mesmo, na verdade, se estiver fazendo ruído aí, ele está nos meus ouvidos, tá certo? Por que eu coloquei ele aqui, galera? Que é o mesmo sentido desse daqui que o Zé tá usando. É justamente para mostrar para vocês que os riscos físicos, eles são dessa natureza, tá? Lembrando que são outros 4 riscos: químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os físicos, especificamente sobre ruído e calor, tá? Beleza? Então vamos lá. Ruído, primeiro, nós vamos falar sobre o que causa os ruídos. Os ruídos, eles são causados basicamente por efeitos sonoros. No ambiente de trabalho, esses efeitos sonoros normalmente são causados por quê? Pelos elementos de máquinas. Então as máquinas, normalmente, elas são ruidosas, especialmente os equipamentos maiores, sei lá, equipamentos industriais de grande porte, que produzem grandes quantidades de produtos ou de equipamentos, ferramentas, etc. Então essas máquinas normalmente elas são muito ruidosas, elas são basicamente a grande produtora de ruído no ambiente de trabalho. Ah, professor, o ar-condicionado também tem ruído? Tem ruído sim, mas não compara. Você entrar numa fábrica, numa indústria, você comparar com o ruído que você tem no ar-condicionado, de uma sala de reuniões, ou então dentro de um ambiente de trabalho de escritórios, tá? Normalmente o ruído ocupacional que realmente caracteriza um risco ocupacional grave, grande, é quando você está em algum ambiente industrial, e aí ele vai ultrapassar o que a gente chama de limite de tolerância, tá certo? Antes da gente começar a falar sobre esses riscos físicos, é importante que a gente tenha noção do que são esses limites, tá bom? Existem limites impostos na nossa legislação brasileira que dizem se uma situação de trabalho ela é salubre, ou seja, saudável, ou ela é insalubre, ou seja, ela não esteja saudável, certo? Não só a nossa norma brasileira, que é no caso aí a NR15, que vai dizer isso, mas também algumas normas internacionais, como a CGIH, por exemplo. Ela vai estabelecer parâmetros para dizer se o ambiente de trabalho ele é saudável ou se ele não é saudável, tá bom? Então, no caso, por exemplo, dos riscos físicos, grande parte deles possuem um limite, um valor que ele é medido, e essa medição vai dizer se aquele ambiente de trabalho, naquela quantidade de tempo, ela é adequada ou não para o trabalhador. Lembrando que eu gosto muito de falar disso, os limites ocupacionais, limites de tolerância, certo? Eles têm uma característica de ser limites que tornam o ambiente saudável para para a maioria das pessoas, mas algumas pessoas têm problemas de hipersensibilidade a determinado tipo de risco. Então tem gente que já tem propensão a ficar surdo por família, por exemplo. Familiarmente, as pessoas da família já têm uma audição um pouco mais debilitada. Se a pessoa se expõe a ruído, a possibilidade de que elas tenham um adoecimento ocupacional dessa natureza é muito mais alto de quem não tem essa característica familiar. E aí, muitas vezes, o limite de tolerância para aquela pessoa, ele não é suficiente. Ela teria que trabalhar num ambiente ainda mais silencioso, tá bom? Só que não tem como fazer essa uniformização e isso ser padrão para cada pessoa. Então, se estabelece um limite, mas lembrando que é preciso ter muito cuidado com trabalhar nesse limite. Por quê? Porque aquele limite é para a maioria das pessoas, mas as minorias, elas não serão contempladas e podem vir a adoecer desse jeito, tá ouvindo, Zé? Então, ó, sempre estar trabalhando no limite é mais perigoso, tá bom? Vamos lá, então, falar mesmo agora propriamente dos riscos físicos. Vamos começar pelo ruído, tá? O ruído como eu já comentei, né, inclusive nessa videoaula, ele é causado normalmente por máquinas e equipamentos, tá bom? E essas máquinas e equipamentos, eles fazem esse ruído basicamente por alguns motivos, né? Ou, por exemplo, você tem uma máquina antiga, vamos comparar, por exemplo, um ar-condicionado. Você não pode achar que um ar-condicionado novo, um split, faz o mesmo barulho daqueles ar-condicionados de janela, né? Então, quanto mais antigo é o equipamento, menos foi pensado, normalmente, tá? Nas questões de ruído, de quanto barulho ele faz, certo? Então, normalmente os equipamentos mais antigos geram mais ruído, tá bom? Por exemplo, outra coisa que gera ruídos, equipamentos mal operados ou mal
mantidos, ou seja, com manutenção sem estar em dia, tá? Então, falta de manutenção em equipamentos e erros de operação causam transtornos de ruído, barulho, né? Ruído, barulho, certo? No ambiente de trabalho. Então, essas são normalmente as causas mais comuns, né? A existência, obviamente, de máquinas e equipamentos, máquinas e equipamentos um pouco mais antigos e a falta de manutenção nesses equipamentos. Ou muitas vezes realmente é impossível, mesmo com os equipamentos mais modernos que existem para alguns tipos de atividade, não é possível você minimizar esse ruído de maneira eficaz com medidas de engenharia, tá bom? Detalhe, galera, o ruído ele pode ser de duas naturezas, tá bom? O ruído ele pode ser um ruído contínuo ou intermitente, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tratar de três naturezas, só para vocês entenderem as diferenças dessas três nomenclaturas, certo? Então o ruído, na verdade, ele pode ser contínuo, ele pode ser intermitente e ele pode ser de impacto, tá? Então o que seria o ruído contínuo? É um ruído que está continuamente na jornada de trabalho do trabalhador, afetando aquele trabalhador, ou seja, ele está exposto, o trabalhador está exposto àquele ruído de forma contínua durante todo o seu momento de trabalho, toda a sua jornada de trabalho, toda a sua jornada laboral. Então, continuamente ele está exposto ao mesmo nível de ruído. Ou com pequenas variações devido, por exemplo, à presença de uma máquina. Então, eu tenho uma máquina operando 8 horas por dia e o trabalhador trabalhando ao lado dessa máquina às 8 horas por dia. Então, continuamente, o trabalhador parece estar sendo exposto àquele ruído. Tá bom, Zé? Então, se eu tenho, certo, uma máquina do teu lado, continuamente o dia inteiro fazendo o mesmo barulho, você está exposto a um ruído contínuo, tá bom? Já se, por exemplo, o Zé trabalha num ambiente durante meia hora com ruído, aí vai para uma sala fechada, passa mais meia hora, depois com meia hora volta, aí depois vai para outro local com menos ruído, ou então com mais, entendeu? Então, nesse momento a gente está falando sobre um conceito de intermitência. Então o ruído já não é mais contínuo no ambiente de trabalho, ele é um ruído intermitente. Então ele passa alguns momentos do dia exposto ao ruído, em outros ele passa com ruídos menores, em outros ele passa com ruídos maiores, tá? Então eu tenho uma intermitência tanto no nível de pressão sonora, tá? Quanto eu tenho uma intermitência ali realmente na exposição do ruído. Eu posso não estar exposto ao ruído durante boa parte do meu dia e estar exposto em outro. Tá bom? Então essa é a diferença básica entre algo que é contínuo e algo que é intermitente, é intervalado, tá? Então pensei a palavra intermitente como se fosse em intervalos de tempo, tá bom? O outro tipo de ruído, que já está explicitado em outro anexo da NR15, esses dois ruídos aqui iniciais, contínuo e intermitente, estão no anexo 1 da NR15, e o outro anexo da NR15 é o anexo 2, que também trata de ruído, tá bom? Esse anexo 2 vai falar sobre o quê? Ruídos de impacto, certo? Perceba, a palavra já deixa clara qual é o tipo de ruído, tá? O ruído de impacto, ele é um ruído de impacto, né? Tipo uma palma, é um ruído de impacto, certo? Tô fazendo barulho no vídeo de vocês, tá? Mas é um impacto que ele fica vindo com uma certa frequência, mas ele bate e para, bate e para, bate e para. É diferente de um ruído que fica continuamente, certo? Acontecendo, tá bom? Então, pá, ruído de impacto, ruído de impacto. Aquele ruído de impacto, normalmente ele só é considerado se ele for N vezes ao dia, então o anexo 2 traz toda uma legislação acerca disso, tá? De quantas pancadas, digamos assim, quantos impactos podem ter, o nível de pressão sonora de cada impacto, tá bom? Pode estar presente no ambiente laboral. Mas percebam, ele é um ruído que ele bate, passa, aí volta, certo? Mas passa um tempo em silêncio, volta, tá bom? Então isso se chama de ruído de impacto. Normalmente esses ruídos são bem comuns, né? Assim, só em algumas atividades, e portanto a gente não trata muito das aferições em relação a ele, a gente pensa muito mais nos outros dois, tá? Então, fiquem focados aqui na existência maior dos ruídos do tipo contínuo e intermitente, tá bom? Beleza? Então, os ruídos, eles podem causar uma série de efeitos na vida do trabalhador, tá bom? Que efeitos seriam esses? Efeitos de adoecimento, basicamente, certo? E esses adoecimentos, eles são de várias naturezas. Ah, professor, como assim? Eu achava, viu, Zé? Tu sabia não, né? Mas vou já te contar uma história.
Eu achava, professor, por exemplo, que o ruído ele só pudesse causar surdez, certo? Para nós da segurança do trabalho, para a medicina do trabalho, a surdez ocupacional, certo? Surdez ocupacional, esse nome nem existe, mas a gente chama aí de perda auditiva induzida pelo ruído. Então eu tenho uma perda de audição induzida pelo ruído, tá? Ah, professor, mas isso é ambiente de trabalho? Não, certo? Tem gente que se expõe ao ruído em todo canto, por exemplo. Vocês, não sei qual a idade de vocês, mas às vezes você vai para festas, baladas e tal, que você fica exposto a sons, paredão de som e tal, você fica num nível de pressão sonora muito alta. E tem gente que vai para essas coisas toda semana, fica lá no pé do paredão, fica lá no pé do palco, no pé do som. Aquilo ali, por consequência de ser muito alto, até muito mais alto do que o ruído ocupacional, e por você permanecer durante muitos dias, durante muitas horas, tá? Aquilo ali também faz você perder a audição induzida pelo ruído, não, perda de audição induzida pelo ruído. Para a nossa realidade, certo, do mundo do trabalho, nós estamos falando de perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, certo? Nós vamos chamá-la de PAIR, que é a mesma doença de quem fica no pé do paredão. No entanto, ela é causada, tem um nexo causal, certo? Com o mundo do trabalho, com o tipo de trabalho que o trabalhador faz. Então, se o trabalhador trabalhar na indústria, ele tem um trabalho que o expõe ao limite de tolerância acima da legislação, certo? Ele pode ter o seu nexo causal montado por uma perda auditiva, certo? Como é que eu descubro essa minha perda auditiva? É só se eu não estiver escutando bem e tal? Não, existem exames médicos para isso, certo? No caso do ruído ocupacional, da perda auditiva, nós estamos falando da audiometria. Então, é feito um exame chamado audiometria, uma audiometria tonal, onde você vai fazer uma medição da capacidade de captação sonora pelo ouvido do trabalhador, certo? Então, esse exame, viu, Zé, que você que está usando esse API aí de ruído, você medir a sua capacidade de escutar, digamos, basicamente, certo? Aí você mede essa capacidade de identificação de pressão sonora e aí você tem lá uma forma lá do médico estabelecer se você está ouvindo de forma correta ou não, certo? Se existir no seu ambiente de trabalho ruído, pode haver ali então uma existência de um nexo, certo? Entre a sua atividade laboral e a sua perda auditiva, tá bom? Basicamente existem algumas formas de você diminuir a exposição do trabalhador ao ruído, tá bom? Essa exposição ela deve ser diminuída basicamente primeiro, certo? Com medidas de proteção coletiva, tá? Por que, professor? Porque as medidas de proteção coletiva, hierarquicamente, de acordo com a norma regulamentadora número 9, elas são as primeiras a deverem ser adotadas, tá bom? Então, primeiramente, o que eu faço? Eu crio, certo? Uma sistemática de proteção da coletividade como um todo, tá bom? Lembrando que, ao proteger a coletividade, eu acabo protegendo o indivíduo somente, tá? Então, como é que eu posso proteger a coletividade de uma máquina que faz barulho? Existem algumas formas. Ou eu elimino aquela máquina, mas eu não posso eliminar a máquina porque ela é a máquina mais importante da fábrica, a máquina mais ruidosa, e ela é a mais importante. Se eu eliminar, o meu processo produtivo acaba. Beleza. Então vamos pensar em uma outra forma. Vamos substituir aquela máquina, tá? Então eu posso substituir aquela máquina por uma máquina mais nova, mais tecnológica, que tenha menos ruído. Posso substituir? Não tenho dinheiro para substituir, é muito cara, a fábrica está com maus lençóis, tal, então vamos pensar em outra forma, já que eu não posso substituir aquela máquina. Ou então não existe máquina para substituir aquela dali. Eu posso, por exemplo, criar então uma sistemática de engenharia para diminuir a exposição do trabalhador àquela máquina. Como, por exemplo, eu posso enclausurar ou então distanciar a máquina da área onde existam trabalhadores, tá bom? Então enclausurar é o quê? Eu boto ela dentro de um quarto, sei lá, isolada acusticamente, então ela não vai produzir ruído para a coletividade. Ou então eu isolo, coloco ela distante dos trabalhadores, naquele canto ali onde ela opera, se não precisar de operador, ela fica operando, fica fazendo barulho lá sozinha, tá bom? Então, existem formas de proteger sim a coletividade. Existem formas ainda administrativas de você rotacionar
o trabalhador exposto àquele risco. Então você fala, ó, aquela máquina é muito ruidosa, cada trabalhador vai estar exposto a ela 1 hora, o operador. Então só vai ficar 1 hora lá, de meia hora troca. Então existem medidas de ordem administrativa para tornar aquele ambiente mais saudável. Ah, mas vai expor todo mundo, vai, mas em períodos de tempo mais curtos, o que vai fazer com que diminua a possibilidade de que um só ou 2 fiquem com adoecimento dessa natureza, tá bom? Qual é a última alternativa para você minimizar essas exposições, tá certo? Seria a utilização dos equipamentos de proteção individual. Pessoal, por que eu digo que é a última alternativa? Porque eu gosto de falar isso, porque as pessoas acham que ela é a primeira. Então, tem ruído, usa o protetor. Não é assim. No mundo do trabalho, o correto é você administrar o risco para a coletividade. Depois que você vê que não conseguiu, não é viável financeiramente, não é viável tecnicamente, aí você entra com os equipamentos de proteção individual. Esse equipamento de proteção individual aqui é um abafador de ruído, do tipo plug, tá certo? Ele é inserido dentro do ouvido do trabalhador, tá certo? O ideal é que ao colocar você abra a boca para diminuir a pressão do ouvido e aí você insere ele de um lado, faz a mesma coisa do outro, insere do outro e aí você fica protegido. Cada equipamento como esse aqui, por exemplo, ele tem um fator de atenuação, ou seja, ele diminui a quantidade de ruído num determinado valor. Então, por exemplo, você faz a medição do ruído, é feita com um equipamento chamado dosímetro de ruído. Como é que eu faço essa medição? Eu coloco um equipamento no cós do trabalhador, aquele equipamento tem um microfonezinho que vai ficar na lapela do trabalhador, próximo ao ouvido, o mais próximo possível, e aquele equipamento vai ficar medindo o dia inteiro de trabalho do cara, toda a pressão sonora que ele recebe, tá? E aí aquela pressão vai ficar armazenada naquele equipamento e aquele equipamento é medido posteriormente, tá? O nome do equipamento, anotem, dosímetro de ruído. Aquela dose de ruído que o trabalhador recebe, ela é então analisada e aí você prescreve o equipamento de proteção individual para minimizar o ruído que foi lido no equipamento para um valor menor do que o limite de tolerância, se você assim conseguir, tá bom? Então você pode, por exemplo, prescrever esse daqui, ele tem um fator de atenuação de 13, se eu não me engano, tá? Então, por exemplo, se o limite de tolerância do ruído é 85 decibéis, anotem isso também, tá? Você vai ter o quê? 85 decibéis de limite de tolerância, se você fizer uma medição da 90, você usar um equipamento desse que deu 13, você está baixando a pressão sonora de 90 para os 77, né? Então você está lá minimizando a exposição do trabalhador a ponto de tornar o ambiente mais seguro, mais salubre para o trabalhador, tá certo? Esse outro equipamentozinho aqui, ó, é um abafador de ruído tipo concha, ele é tipo um fone de ouvido, tá certo? Então você coloca ele extra-auricularmente, esse é intra-auricularmente, tá bom? Então, esses equipamentos vão fazer com que você deixe de se expor ao ruído de forma efetiva mesmo do ambiente de trabalho. Utilizá-los é extremamente importante para locais onde eu tenho níveis de pressão sonora acima dos níveis de ação, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de comentar, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela não causa somente a surdez ocupacional. Eu comecei a falar isso e acabei me esquecendo, tá? O que ela pode causar? Ela pode causar uma série de transtornos para a pessoa que perdeu essa audição com o tempo, tá? Percebam, isso é muito importante, gente. É bom que a gente se conscientize com isso, tá? Qual é o problema de você ser surdo, digamos assim, e principalmente devido ao trabalho? As interações sociais, elas diminuem, porque você não consegue ouvir, tá? Então você tá numa roda de amigos, mesmo no trabalho, fora de casa, em casa, certo? Você tá ali, você não consegue se comunicar porque você não escuta direito, certo? Isso causa uma série de consequências no trabalhador, especificamente problemas psicológicos. Uma pessoa que normalmente é muito extrovertida, gosta de conversar com todo mundo e tal, do nada ele não se sente escutado, ele não escuta as outras pessoas, ele passa a se introverter, passa a se voltar para dentro de si mesmo, tá bom? Então tudo isso são causas da perda auditiva, tá? Então você tem problemas de depressão, problemas de fim de relacionamento, problemas psicológicos de várias naturezas, inclusive uma coisa que já foi dita na literatura, causa impotência sexual, certo? As pessoas até se surpreendem quando eu digo isso, mas existe reportes na literatura quanto a isso, tá? Então você vai ter aí perda auditiva sendo causa de uma série de consequências pessoais, sociais,
para cada indivíduo. Então vamos trabalhar no sentido de quê? De diminuir as possibilidades de ocorrência desse risco, que é o ruído ocupacional.